Nas cortes reais da antiga Índia, onde lendas eram tecidas na tapeçaria do tempo, a história de um príncipe destinado a mudar o mundo começava a se desenrolar. A rainha Maya de Sakya, esposa do rei Suddhodana, teve um sonho profético que anunciava um nascimento milagroso. No sonho, um elefante branco celestial, símbolo de pureza e poder, entrou em seu ventre, um presságio de grandeza incalculável. Os sábios da corte, ao ouvirem o sonho, previram que o filho da rainha se tornaria ou um grande imperador, ou um ser iluminado, um Buda. O rei, desejando um sucessor poderoso, decidiu proteger seu filho de qualquer visão de sofrimento que pudesse levá-lo ao caminho espiritual. A caminho da casa de seus pais, no sereno bosque de Lumbini, a rainha Maya sentiu o início do trabalho de parto. Ali, sob a sombra de uma árvore em flor, ela deu à luz um menino radiante, o príncipe Siddhartha. A lenda conta que o recém-nascido deu 7 passos e, a cada passo, uma flor de lótus desabrochava sob seus pés. Com uma voz que ressoou por toda a floresta, ele declarou que aquela seria sua última vida, destinada a acabar com todo o sofrimento. A alegria de seu nascimento foi breve, pois a rainha Maya faleceu 7 dias depois, deixando o reino em luto. O príncipe foi então criado por sua tia amorosa, Mahapajapati Gotami, que o amava como seu próprio filho. Siddhartha cresceu em uma bolha de luxo e prazer, dentro das paredes de 3 palácios magníficos. Ele foi treinado nas artes, na ciência e no combate, exibindo uma inteligência e habilidade extraordinárias em tudo. Aos 16 anos, casou-se com a bela e graciosa princesa Yasodhara. A vida no palácio era uma sinfonia de alegria e beleza, mas uma semente de descontentamento começou a brotar na alma do príncipe. Ele sentia que as paredes douradas de seu palácio eram, na verdade, as grades de uma prisão que o escondiam da verdade da vida. Uma curiosidade incontrolável sobre o mundo além dos portões do palácio começou a consumir seus pensamentos dia e noite. Ele implorou a seu pai que o deixasse ver o mundo como ele realmente era, um pedido que o rei não podia mais negar. O rei cedeu, mas ordenou que as ruas fossem limpas e decoradas, e que apenas pessoas jovens e saudáveis fossem vistas. Em sua primeira excursão, apesar dos esforços de seu pai, Siddhartha viu uma visão que o chocou profundamente. Um homem velho e decrépito. Ele perguntou a seu cocheiro, Shana, o que havia acontecido com aquele homem, nunca tendo visto a velhice antes. Shana explicou que o envelhecimento é o destino inevitável de todos os seres vivos, uma verdade que atingiu o príncipe como um raio. Em uma segunda viagem, o príncipe encontrou um homem doente, sofrendo de uma doença terrível e contorcendo-se de dor na beira da estrada. A visão da doença e do sofrimento físico abalou Siddhartha até o âmago, mostrando-lhe outra faceta da vulnerabilidade humana. Shana explicou que a doença também faz parte da vida, e ninguém está imune a ela. A terceira excursão trouxe a visão mais sombria de todas, um cortejo fúnebre carregando um corpo sem vida. Siddhartha testemunhou a morte pela primeira vez, compreendendo a impermanência fundamental da existência. Ele perguntou a Shana se a morte era o fim para todos, incluindo ele mesmo, sua esposa e seu filho. A resposta afirmativa de Shana mergulhou o príncipe em uma profunda crise existencial. Todos os prazeres do palácio perderam seu significado. Finalmente, em sua quarta e última viagem, Siddhartha viu uma figura completamente diferente. Um asceta errante. O homem tinha uma expressão de paz e serenidade que contrastava drasticamente com o sofrimento que o príncipe havia testemunhado. Shana explicou que aquele era um monge que havia renunciado ao mundo em busca de uma resposta para o sofrimento da vida. Essa visão acendeu uma faísca de esperança no coração de Siddhartha. Talvez houvesse um caminho para superar o sofrimento.
Ele retornou ao palácio não mais como um príncipe satisfeito, mas como um buscador da verdade, determinado a encontrar a libertação. Eis. Naquela noite, ele tomou a decisão monumental de deixar para trás sua vida de príncipe, sua família e todo o seu conforto. Isso ficou conhecido como a Grande Renúncia. Longe do palácio, ele cortou seus longos cabelos com sua espada, um símbolo de seu rompimento com sua antiga identidade. Ele trocou suas vestes reais de seda por um simples manto, tornando-se um peregrino sem posses. Siddhartha começou sua busca estudando com os mais renomados mestres de meditação de sua época. Ele rapidamente dominou suas técnicas, alcançando estados de consciência que eles mesmos conheciam, mas sentiu que isso não era a libertação final. Acreditando que a autodisciplina extrema poderia ser o caminho, ele se juntou a um grupo de 5 ascetas. Por 6 longos anos, ele praticou o ascetismo mais severo, jejuando até que seu corpo se tornasse um esqueleto vivo. Ele dormia em leitos de espinhos e se expunha ao calor e ao frio extremos, testando os limites da resistência humana. Um dia, perto da morte pela fome, ele desmaiou enquanto se banhava em um rio. Uma jovem camponesa chamada Sujata, pensando que ele era um espírito da árvore, ofereceu-lhe uma tigela de arroz com leite. Aceitar a comida foi um momento de profunda clareza para Siddhartha. Ele percebeu que torturar o corpo não levava à clareza mental, mas sim a enfraquecia. Ele havia descoberto o caminho do meio, um caminho de moderação entre os extremos da autoindulgência e da automortificação. Seus 5 companheiros ascetas, horrorizados por ele ter quebrado seus votos, o abandonaram com desprezo. Sozinho, mas com nova força e determinação, Siddhartha viajou para um lugar perto de Gaya. Lá, ele se sentou sob uma grande figueira, que mais tarde seria conhecida como a Árvore Bodhi. Ele fez um voto solene de não se levantar daquele lugar até que tivesse alcançado a iluminação completa. Enquanto ele meditava, a entidade demoníaca, Mara, o senhor da ilusão, tentou impedir seu progresso. Mara enviou seus exércitos de demônios para atacar Siddhartha, com armas terríveis, mas elas se transformaram em flores ao se aproximarem dele. Ele então enviou suas filhas sedutoras para tentar o príncipe com promessas de prazer sensual. Siddhartha permaneceu imóvel, seu coração protegido por sua compaixão e equanimidade. Ao longo da noite, ele aprofundou sua meditação, transcendendo todos os níveis de consciência. Ele se lembrou de todas as suas vidas passadas, vendo o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. Ele compreendeu a lei do karma, como as ações em uma vida afetam as futuras. E, finalmente, com a aparição da estrela da manhã no céu, a ignorância se dissipou e a sabedoria suprema raiou em sua mente. Siddhartha Gautama havia se tornado o Buda, o desperto, o iluminado. Ele havia descoberto a causa do sofrimento e o caminho para sua cessação. Inicialmente, ele hesitou em ensinar, pensando que o que ele havia descoberto seria muito profundo para os outros entenderem. No entanto, movido por uma compaixão imensa por todos os seres sencientes, ele decidiu compartilhar o Dharma, seus ensinamentos. Ele viajou para o Parque dos Servos em Sarnath, perto de Varanasi, para encontrar seus 5 antigos companheiros ascetas. Ao vê-lo se aproximar, os ascetas inicialmente planejaram ignorá-lo, mas foram subjugados por sua aura radiante e pacífica. Ali, Buda proferiu seu primeiro sermão, um evento conhecido como girar a roda do Dharma. Ele ensinou as 4 nobres verdades, o fundamento de toda a sua filosofia. A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, dukkha. A vida, como a conhecemos, está inerentemente cheia de insatisfação e dor. A segunda nobre verdade é a verdade da origem do sofrimento. Ele surge do desejo, do apego e da aversão, tanha. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação do sofrimento. É possível acabar com o sofrimento
erradicando completamente o desejo e o apego. A quarta nobre verdade é a verdade do caminho para a cessação do sofrimento. O nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo é um guia prático para a conduta ética, a disciplina mental e a sabedoria. Ao ouvir este sermão, um dos ascetas, Kaundinya, alcançou o primeiro estágio da iluminação, e a comunidade monástica, Sangha, nasceu. Pelos 45 anos seguintes, Buda viajou por todo o Vale do Ganges, ensinando a todos, independentemente de casta ou status social. Seus ensinamentos eram um convite para que as pessoas investigassem a verdade por si mesmas, não para acreditarem cegamente. Ele fundou a Sangha, a comunidade de monges e monjas, para preservar e praticar seus ensinamentos. Ele até mesmo retornou a Kapilavastu, seu antigo lar, onde seu pai, sua tia e seu filho se tornaram seus seguidores. Aos 80 anos, sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, Buda fez sua última viagem. Em Kushinagar, ele se deitou entre duas árvores de sala, que floresceram fora de época em sua homenagem. Suas últimas palavras para seus discípulos foram: todas as coisas compostas são impermanentes. Esforcem-se com diligência. Então, ele entrou em Parinirvana, a extinção final, transcendendo completamente o ciclo de renascimento. A história de Buda não é a de um deus, mas a de um ser humano que, através de seu próprio esforço, alcançou o mais alto potencial de sabedoria e compaixão. Ele deixou para trás não um império de terra, mas um império de sabedoria que continua a guiar milhões de pessoas até hoje. A figura do príncipe que encontrou a iluminação sob uma árvore permanece como um farol, mostrando que a libertação do sofrimento é possível para todos.